Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo aqui os Guardiões da Guarda, mas espero que seja no momento adequado para você aprender tudo que a gente vai falar aqui, beleza? O nosso tema de hoje, da nossa aula de hoje, são direitos fundamentais. Olha aí, ó, direitos fundamentais. Direitos fundamentais é um tema muito amplo. Por quê? Vamos para cá, ó. Toda vida que a gente começa a estudar os direitos fundamentais, a primeira coisa que eu quero que você observe é que existe uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Existe uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Direito fundamental é norma interna desse país, ok? Ou melhor dizendo, é norma interna de um país, não necessariamente deste país. É uma norma interna de um Estado soberano. Já os direitos humanos, eu estou falando de uma relação que existe entre Estados soberanos. É uma relação que existe entre Estados soberanos. Fica de olho nessa observação. Então, a vida pode ser um direito fundamental, como pode ser um direito humano. A liberdade pode ser um direito fundamental, como pode ser um direito humano. Vai depender do que a prova quer. E na hora que você começa a estudar os direitos fundamentais, você tem que separar quais são esses direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? Nós temos os direitos individuais, nós temos os direitos coletivos, nós temos os direitos sociais, nós temos a nacionalidade, olha isso aqui, ó, nacionalidade, nós temos os direitos políticos e nós temos os partidos políticos. Então, olha isso aqui, ó. Então, nós temos as espécies dos direitos fundamentais. Eu tenho os direitos individuais, coletivos, sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. E aí você vai lembrar, o que é que eu preciso estudar desses direitos fundamentais? Você precisa saber, primeiro, quais são as dimensões desses direitos fundamentais. Dimensões, ou então, como alguns falam, as gerações. Você também vai ter que estudar as características. Olha que está despencando características em concurso público. E depois você vai estudar a aplicabilidade da norma. Você vai estudar a aplicabilidade da norma. Então, nós temos as dimensões, nós temos as características e nós temos as aplicabilidades dessas normas. O que é uma norma de eficácia plena, o que é uma norma de eficácia contida, o que é uma norma de eficácia limitada. E mais, sempre que a gente vai estudar, eu sempre coloco, ó, a gente não vai estudar apenas o direito. Nós vamos estudar o direito, mas nós também vamos estudar as garantias. Nós não vamos estudar apenas os direitos, nós vamos estudar também as garantias. Lembrando que a garantia é o meio, a garantia é o instrumento, olha isso, ó, a garantia é o meio, a garantia é o instrumento que eu tenho para proteger esse direito. A garantia é o meio, a garantia é o instrumento que eu tenho para proteger esse direito. Então, de novo, nós temos aqui a garantia, nós temos o meio. O que é a garantia? É o meio que eu tenho para proteger o direito. Eu tenho a locomoção, quem protege o habeas corpus. Eu tenho a informação relativa à pessoa, quem protege o habeas data. Eu tenho aí o direito à honra, quem protege a ação de
indenização. Então, nós temos as garantias e nós temos os direitos. E a gente vai começar agora exatamente a explicar essas dimensões. Vamos falar sobre as dimensões. E vamos começar pela primeira dimensão. Mas antes da gente mencionar a primeira dimensão, lembre-se que sempre que a gente vai estudar as dimensões, a gente lembra do lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Já vou colocar aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que a palavra fraternidade, ela já não é muito utilizada. Hoje a gente fala sobre a palavra solidariedade. Hoje a gente fala sobre a solidariedade. Beleza? Então, qual seria a primeira dimensão? A primeira dimensão, ela envolve a liberdade. É a não intervenção estatal. É a não intervenção estatal. O Estado não vai intervir. Preste atenção nisso. Primeira dimensão, o Estado ele vai se abster. O Estado ele deixa você fazer o que você bem entender. Ele não vai se meter, ele não vai intervir. Exemplo, eu quero ter várias propriedades. Se você tiver dinheiro para ter, não tem problema. Eu quero comprar 10 pares de sapato, pode fazer. Eu quero me casar e me separar todo ano. O problema é seu, o Estado não vai intervir nisso aí. São direitos, são chamados de direitos negativos, ok? São chamados de direitos negativos. É a famosa não intervenção estatal. É a famosa não intervenção do Estado. O Estado ele não vai intervir. O Estado ele não vai se meter. Exemplos de direito de primeira dimensão, que é a famosa obrigação, olha aqui, ó, obrigação de não fazer. Nós estamos falando aqui de obrigação de não fazer. Aí você coloca, são os famosos direitos políticos, olha aqui, ó, famosos direitos políticos e os famosos direitos civis. Ok? E os famosos direitos civis. Eu tenho aqui o direito de segunda dimensão, ou então segunda geração. Segunda dimensão ou segunda geração. Aqui nós já vamos ter a igualdade. Nós estamos falando de uma igualdade, onde eu vou tratar de forma desigual os desiguais, tentando suprir essas desigualdades que existem. São direitos onde o Estado vai ter que intervir, o Estado vai ter que fazer, é exatamente uma obrigação de fazer do Estado. Nós temos aqui uma obrigação de fazer do Estado. Nós estamos falando aqui de direitos chamados de direitos positivos, onde é um dever do Estado. O Estado tem que fazer, ele tem uma obrigação. Presta atenção nisso aqui. Infelizmente, nós estamos falando de normas programáticas. Anota aí no seu material. Normas programáticas. São programas, são metas, são objetivos do Estado. Quer dizer que se eu não conseguir fazer agora, ano que vem eu tento de novo. Se eu não conseguir realmente atingir o meu objetivo, ano que vem eu faço de novo. O artigo 6º, os direitos sociais são normas programáticas. O artigo 3º da Constituição são normas programáticas, são metas, são objetivos. É que o Estado tenta, ele vai tentar, ele não está dizendo que vai conseguir. Então, o grande problema dos direitos sociais é que o Estado pode alegar a reserva do possível. O que seria essa reserva do possível? Eu não tenho condições de fazer, eu não tenho mais dinheiro para fazer, então ano que vem a gente tenta de novo. Mas para que o Estado possa alegar a reserva do possível, para que o Estado possa realmente alegar, realmente eu não tenho condições de fazer, ele tem que garantir pelo menos o mínimo
existencial. O Estado ele tem que garantir, pelo menos, o mínimo existencial. Exemplos de direitos de segunda dimensão. Eu tenho os direitos sociais, eu tenho os direitos chamados de direitos culturais e eu tenho os famosos direitos econômicos. Eu tenho os direitos sociais, eu tenho os direitos culturais e eu tenho os direitos econômicos. Só que nós também temos os direitos de terceira dimensão. Nós estamos falando aqui da terceira dimensão, onde envolve a solidariedade. Está envolvido aqui a solidariedade, onde eu tenho aqui os direitos coletivos, eu tenho aqui os direitos coletivos e os direitos difusos. Nós estamos falando aqui de direitos coletivos e direitos difusos. Cuidado! Direito coletivo é aquele que atinge um grupo ou atinge uma categoria. Ele atinge um grupo e ele atinge uma categoria. Ele não atinge a todos. Exemplo, aumentaram arbitrariamente a mensalidade dos colégios particulares de Fortaleza. Aumentaram de forma arbitrária os colégios de Fortaleza. Então, quer dizer, isso é um direito coletivo, não vai atingir a todos, vai atingir apenas um determinado grupo. Já o direito difuso, não. O direito difuso, ele atinge a todos. O direito difuso, ele atinge a todos. Houve uma poluição no meio ambiente, vai atingir a todos. Exemplo de direitos coletivos e direitos difusos. Exemplo, estão querendo destruir um patrimônio histórico lá em Minas Gerais. Ah, não atinge todo mundo. Atinge patrimônio histórico, atinge a todos. Então, são direitos difusos. Então, eu posso colocar aqui meio ambiente, eu posso colocar aqui o consumidor. São exemplos aqui de direitos difusos. Eu tenho a quarta dimensão, que é só para constar. Quarta dimensão é a evolução genética. Quarta dimensão é a evolução genética. Quinta dimensão é a realidade virtual e a paz. Realidade virtual e a paz. Vou sair até do meio e vou deixar você ver aí o início do nosso curso aqui de direitos fundamentais. Olha aí, ó, individuais são as espécies, coletivos, sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. A garantia é o meio que protege o direito. Lembrando que nós temos as dimensões, onde os direitos eles existem de forma simultaneamente, dividido dentro das dimensões. Lembrando que não é uma coisa, a segunda dimensão eliminou a primeira. Não, elas existem simultaneamente, tá bom? Elas existem de forma simultaneamente. E sempre lembrando que a segunda dimensão são normas programáticas, metas e objetivos do Estado. Beleza? Então a gente termina esse bloco falando das dimensões. No próximo a gente volta com as características.